Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre frequência da poda. E esse é um assunto bem polêmico, bem importante, né? Nós já temos uma leva de podcasts que explicam a poda tintim por tintim. Deem uma olhada lá no feed, vou deixar o número dos episódios na descrição aqui, tá? Mas é um complemento, a gente está numa época, é uma dúvida muito comum de quando a gente tem que podar. Então o pessoal acha que é só pegar a tesourinha de poda aqui e sair tesourando ou metendo serrote em tudo, e não é assim que funciona. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito critério para falar de frequência de poda, tá? E aí eu vou relembrar os episódios sobre essa temática, né? Que é a primeira coisa que a gente vai lembrar é a definição clássica de poda, tá? Então, poda é a remoção metódica de partes das plantas a fim, né, com o objetivo, né, com a vontade de atender o objetivo. Perfeito, jovem? Então vamos lá. Poda é remoção metódica de partes das plantas para atender um objetivo. É isso, poda, né? Porque se a gente pegar se a gente for trabalhar essa temática, esse termo, né, poda é remoção de partes da planta. Basicamente é isso. Então eu posso picotar isso lá. Mas se eu não tenho um objetivo a ser atingido, a gente vai ter um problema. Tá? Ou pelo menos se na hora que eu estiver operacionalizando a poda eu não tiver em mente o objetivo que eu quero, pode ser problema. Tá? Então a gente precisa lembrar muito disso, eu preciso ter um objetivo. Qual que é o objetivo, né? E pensando nesses objetivos, a gente precisa entender quais são os momentos da poda, né? Eu já vou responder a pergunta do episódio agora. A poda é uma prática anual. Todo ano eu vou fazer poda, pelo menos alguma mobilidade, alguma modalidade de poda eu vou estar executando todo santo ano. Perfeito? Normalmente a poda de limpeza, mas tem algumas, dependendo da frutífera, a gente pode mudar isso ou não. Então, o que é interessante? Então, se poda é a remoção metódica da planta a fim de atingir um objetivo, né? Qual o objetivo que eu quero? Então, a maior parte dos produtores vai falar: eu quero ter uma melhor produção, eu quero produzir mais, tá? Legal, perfeito. Mas a poda em si, a poda sozinha, ela não garante produção. Isso é um conceito muito importante que a gente tem de relembrar e que a gente tem que ter em mente. A poda é mais um objeto, é mais uma ação dentro do meu conjunto de manejo que eu vou inserir no sistema de produção de plantas frutíferas, que vai me auxiliar a ter uma alta produção, ou vai me ajudar a ter uma produção de alta qualidade, né? Lembre-se que na fruticultura, às vezes, nem sempre é só quilos por hectare, eu preciso ter qualidade atrelada, tá? E a poda é uma das técnicas, das ações de manejo que eu vou usar para atender o objetivo ali, o objetivo financeiro. Perfeito? Então, por que a gente sempre pensa no objetivo da poda? Um macro objetivo pode ser produzir mais ou produzir melhor, ou mais e melhor. Mas para atingir isso, quando que eu vou entrar com poda? Então, quais são as modalidades de poda que eu tenho? Então, quando eu planto a muda, quais podas eu vou fazer no início? São as podas de formação. Perfeito? Então, eu preciso formar a planta, eu preciso ajudar a planta a crescer mais rápido, formando uma estrutura, uma arquitetura que vai aguentar altas produtividades no futuro. Então, o objetivo da poda é formar a planta, dar esqueleto, dar estrutura. Quando eu entro na fase produtiva do pomar, eu tenho várias podas, né? Então, basicamente, na fase produtiva, as podas mais comuns que a gente vai trabalhar são as podas de limpeza e as podas de produção. E aí, a poda de produção, jovem, o nome engana a gente, porque parece que a poda vai induzir a produção.
tá? E nem sempre é isso que acontece, né? Como eu defino produção? A produção é definida pelo número de gemas vegetativas que foram induzidas em gemas floríferas ou gemas mistas, tá? Onde eu vou ter flor que vai gerar frutos que aí sim vai ser comercializado. Então, o que a gente chama de poda de produção hoje, ela é uma poda de raleio, se a gente for pensar, né? É uma poda de escolha de ramos. Então, a poda de produção, escolha de ramos ou gemas, tá? Lembrem-se que eu tenho a poda, ela vai ocorrer de duas formas. Ou eu vou encurtar o galho, ou eu vou retirar ele ali, tá? Então, ou eu encurto o galho, ou eu tiro ele. Teria uma terceira modalidade que a gente vai falar, mas a gente usa essa terceira modalidade poda quando eu estou pensando em renovação de estrutura, né? Seria a supressão em ramo lateral ou a substituição de galhos, tá bom? Mas basicamente, ou eu vou encurtar o galho ou eu vou tirar ele. Isso é poda, isso é poda. Quando eu sei o que eu quero? Depende. E aí, né, a gente precisa lembrar que eu preciso conhecer a fisiologia produtiva da minha planta. Então, como que é a forma dela produzir? Ela vai produzir em ramos que crescem na mesma estação? Ou ela precisa produzir o ramo para gerar novas gemas, passar um período, um ciclo, essa gema ser induzida, tá? Que isso vai mudar muitas coisas. Todas as gemas do galho, do ramo, são passíveis de serem induzidas? Ou naturalmente são? Ou só algumas gemas de alguma região específica é induzida? Tá? Então, essas coisas são importantes na hora de definir frequência e tipo de poda. Tá? Então, só para a gente finalizar a questão da poda de produção, a poda de produção é uma poda de ajuste de gemas ou de ramos, que eu vou deixar os melhores ramos, melhores gemas, nas melhores posições possíveis para eu ter produção. O que eu entendo que não é válido produzir, ou que ela está numa posição da planta que vai me atrapalhar se ela produzir ali, eu elimino. Então a poda de produção serve para isso, para ajustar o número de gemas é, floríferas ou vegetativas que vão produzir. Perfeito? E aí eu posso, teoricamente, eu teria de fazer todo ano, tá? Por que teoricamente? Porque tem plantas que eu não tenho necessidade de fazer essa poda todo ano. Ou eu vou juntar essa operação junto com a poda de limpeza, tá? Que é de longe a poda mais importante do pomar. Essa sim, sem choro nem vela, a gente vai fazer a poda todo santo ano. Todo santo ano, tá? Então, lógico, né? Se tem frutíferas que eu posso fazer as duas juntas, acaba que uma complementa a outra. Mas tem plantas que eu não preciso fazer a nossa poda de produção. Então, que poda que eu vou fazer ali? Limpeza. E se a gente lembrar da poda de limpeza, o que eu preciso ali para. O que eu preciso fazer nela? Poda de limpeza, eu vou tirar o que não serve para mim, eu vou limpar a planta, como o nome diz. Então, a gente sempre começa com ramos secos e doentes. Depois, né, a gente vai nos ramos muito verticalizados, muito retos, que vão ter o efeito de galho ladrão. E eles são os maiores sombreadores do interior da copa, tá? Então eu preciso tirar. Depois disso, né, eu vou para os galhos cruzados. Um galho que cresce por cima do outro, ele vai estar fazendo sombra ali. Né? E um grande objetivo da poda é aumentar a luminosidade do interior da planta. Tirei galho cruzado, vai sobrar o quê? Então já tirei galho seco doente, tirei galho reto e vertical, verticalizado, tirei galho cruzado, vai sobrar só os galhos virados para baixo, tá? Eles atrapalham a gente? Às vezes não, mas eles não vão produzir bem, vão ser um dreno de energia, então a gente retira. Vejam que a poda de limpeza eu estou fazendo por ordem do pior para o menos pior. Então eu vou tirar o que está seco e doente, não pode deixar lá. Fonte de inóculo. Depois os que fazem muita sombra no interior da copa. Depois os que fazem uma sombra intermediária ou pouca. E os que vão contribuir só gastando energia, que são os galhos virados para baixo. Tá? Então eu preciso ter essa preocupação
de estar limpando, mantendo essa planta limpa o ano todo, tá bom? Então a poda de limpeza eu sempre vou estar fazendo ela, perfeito? Então tem plantas que só a poda de limpeza serve, então plantas de espaçamento maior, plantas que eu vou trabalhar ela, que ela tem uma indução floral mais facilitada, que eu preciso de ter muitos ramos, muitas gemas, né, muitas flores para ter uma boa taxa de pegamento, então não justifica eu ralear essas gemas, eu vou deixar ela ali, ela vai produzindo, né? E as outras plantas. E as plantas que a gente vai fazer a poda de produção, que a poda de produção é mais clássica, são plantas que ela tem uma alta capacidade de indução de gema. Por exemplo, a videira. Eu não posso deixar a planta crescer sem regular a quantidade de gema, porque ela cresce numa estrutura pré-definida, né, por altura. Então, eu preciso limitar o número de gemas até para que eu tenha espaço para produzir. Pessegueiro, a mesma coisa, né? Um ramo de um ano, né, que foi o pessegueiro, o ramo é formado no ciclo anterior, vernaliza, induz, depois ele começa a produzir, no outro ano só. Então eu tenho várias gemas no ramo ali. Não justifica deixar todas produzirem, porque eu vou ter um efeito de diluição, né? Eu vou ter frutos bem pequenininhos, porque tem muita gente sugando, né? Sugando energia. E aí a gente vai reduzir o número de gemas. Mas, por exemplo, abacateiro, mangueira, que só produzem na ponta, como que eu vou tirar esses galhos? Como que eu vou encurtar? Não consigo. Se eu encurtar, vegeta. Uma coisa do caquizeiro. Então a gente vai escolher os melhores galhos ali para produzir. Eu vou deixar os melhores galhos. Esse tipo de poda ela é bem característico no caquizeiro, por exemplo, né? Que é só as primeiras 4 gemas vão produzir. E aí, que eu vou fazer? Não posso deixar todos os galhos produzir, senão não aguenta. Então eu vou ralear. No caquizeiro, o raleio de ramos, né? Vai dar ordem de 50% a 70%. Depende do tamanho e da qualidade do fruto que eu dou. Perfeito? E é uma planta que às vezes eu não preciso fazer uma poda de limpeza em outra estação. Eu posso fazer tudo uma vez. Dito isso, jovem, o que é importante a gente lembrar? Quando é a melhor época de fazer poda de limpeza? A poda de limpeza, a melhor época dela é a gente fazer a poda pós-produção, principalmente na fase de recuperação, quando vai sobrar fotoassimilada e a planta vai começar a induzir suas gemas, né? Então, na pós-colheita, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa poda de limpeza para entrar mais luz para os galhos que ficarem lá, induzirem melhor, e se a planta demandar, na poda de produção na saída do inverno, normalmente a poda de produção na saída do inverno, eu vou ralear os ramos, vou deixar só os que eu quero que realmente produzam as gemas. Fechou? Então, no modelo teórico ideal de frutífera, são 2 podas. Uma poda de limpeza no final da produção e uma poda de produção, uma poda de raleio de ramos, raleio de gemas, no início do ciclo, para ajudar a planta a ajustar a carga, tá? E isso é anual, não tem jeito, depende da frutífera, tá? Então, ó, plantas que eu vou precisar de poda de produção, ou sim, senão a planta vira um monstrinho. Videira, pessegueiro, caquizeiro, que aí na ocasião a gente vai fazer junto, né, em regiões frias, onde o caqui é produzido, não tem necessidade de eu fazer uma poda de limpeza no pós-colheita, porque a planta não vai vegetar muito e está muito perto, né? Vou acabar a safra de caqui em outubro, perdão, vou acabar a saca de... Ô, jovem, está difícil. Vou acabar a safra de caqui final de maio, início de junho, então está muito perto da saída do inverno, a poda de produção, faz tudo numa tacada só. Oliveira é a mesma coisa, né? Então, as plantas de outono ali, que foi tema do último episódio, a gente faz tudo numa tacada só, tá? Mas, por exemplo, pessegueiro, a gente vai fazer uma poda de limpeza no pós-produção, depois uma poda de produção. A videira, aí às vezes eu não faço o que a gente chama de poda de limpeza, né? Que é retirada desses galhos, mas eu posso fazer algumas desfolhas, retirar, né? O excesso de folhas para iluminar melhor o cacho, iluminar melhor as gemas, para ter uma boa indução. Macieira e pereira, dependendo do vigor da região, a gente só vai fazer tudo lá na poda de produção no inverno,
que aí eu já limpo e substituo o galho, escolho os melhores galhos. Os cítricos em gerais, né? A gente só faz poda de limpeza, tá? Então, pós-produção, eu vou dou aquela limpada na planta e deixo ela vegetar para ter indução. Abacateiro, eu vou fazer 2 podas, então é super interessante. A partir de fevereiro até maio, junho, eu fazer a poda de limpeza, tá? E aí, se ficar alguma coisa para trás, essa poda de limpeza, no pós-produção, aí vai depender da cultura, da cultivar, eu posso fazer uma poda mais drástica ali, uma limpeza mais forte para tirar galho, né? Então, no abacate, a gente fala que são 2 limpezas. Uma no pós-produção e uma na pré-indução floral, que ocorre agora a partir de maio, né? Tá? Então, olha que interessante, né? Para cada cultura, a gente vai ter esse tipo de ação. Por exemplo, para a framboesa, que é uma frutífera rasteira, né? Eu vou fazer 2 podas. Posso fazer 2 drásticas para produzir, sempre rente ao solo. Na moreira preta, né, eu posso ou fazer uma poda, seria 2 podas também, uma poda pós-produção de limpeza, vou tirar os galhos já produzidos, deixar os galhos novos, depois uma poda de produção, onde eu vou fazer um desponte, um ajuste de galhos ali, tá? Então, olha quanto exemplo a gente tem para falar das podas, das frutíferas, e as pessoas sempre ficam na dúvida: tem de podar ou não tem? Na dúvida sempre tem, jovem. Só para a gente finalizar o episódio e sacramentar isso. Sempre eu tenho de fazer poda. Se eu não souber o que eu tenho de fazer, faça a poda de limpeza. A gente vai resolver 90% dos problemas. Vai ajudar a planta a equilibrar. Tatu, mas quando é a época de fazer poda de limpeza? Sempre pós-produção ou na véspera da indução floral, que na maior parte das plantas vai ocorrer no outono. Então, uma boa época de fazer poda de limpeza entre fevereiro e abril para a maioria das plantas. E as plantas que precisarem, que crescer, que dão ramo demais, gema demais, a gente faz uma poda de produção, que é uma poda de raleio de galhos e gemas. Tá bom? Vamos lá, jovem, repetir essas coisas 1 milhão de vezes esse episódio. Então é para fixar. Né? Vou fazer uma coisa que eu não faço aqui, mas para quem escutar, quiser mostrar para mim que fixou, aonde você achar alguma coisa falando desse episódio, comenta lá quais são os momentos que eu vou fazer essas podinhas aqui. Não vou falar de poda de renovação aqui, porque vocês vão podar todo santo ano, a planta vai ficar sempre equilibrada, a gente vai jogar essa poda de renovação lá para puta que... Ih, não pode falar palavrão, eu acho, né? Mas vai mandar lá para frente, né, jovem? Vai mandar lá para frente essa poda aí que não vai exigir uma renovação do pomar tão cedo. Combinado? Jovens, não deixe de seguir o Tatu nas mais diversas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, não sei mais qual eu participo. E não deixe de curtir, comentar nessas redes sociais e nos agregadores de podcast de sua preferência. A gente está em praticamente todos ali. E também, para quem está começando a assistir no YouTube, ajude a gente aí a fazer o canal crescer. Logo, logo vão ser mais conteúdos do que só os episódios de podcast, os cortes do podcast, né? A gente está se organizando para deixar um conteúdo mais denso, mais organizado ali, para quem gosta de ver o Tatu falando. Fechou? Então, um abraço e até a próxima semana.